O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui o menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aqui no Santuário da Rainha da Amazônia. Também aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam conosco desta celebração eucarística através da Rede Vida de televisão em todo o Brasil. Sejam vocês também bem-vindos a este encontro de família. E hoje, justamente, a liturgia da palavra nos traz não só uma recordação, mas nos revela um desejo que está no coração de cada um de nós, de cada pessoa, de cada filho ou filha de Deus, que diz: "Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor."
é um desejo que está no coração. E mais ainda, quando nós vivemos no mundo sacudido por tantos problemas, por tantas inseguranças, por tantos riscos, que às vezes nos leva até a pensar qual será o nosso futuro, ou qual será e como será o dia do amanhã. Às vezes dá medo. As nossas cidades inseguras, que quem sai para trabalhar sai com aquela angústia no coração: estou saindo, mas será que volto? Ou mais ainda, pelas dificuldades materiais da vida, as famílias que se questionam: como posso assegurar não só o bem-estar da minha casa, mas a educação, a formação dos meus filhos e filhas, e assim por diante. Ou seja, é uma angústia que está no coração, e esta angústia vem com aquele desejo: estar na casa do Senhor, repousar-se na casa do Senhor, encontrar na casa do Senhor aquela segurança de que necessita para enfrentar os problemas da lida do dia a dia. Hoje também, nesse dia, celebramos a memória facultativa de São Luís de Montfort, um dos grandes cultores da devoção a Nossa Senhora. E é dele que nós temos a expressão: a Jesus por Maria. E a Jesus por meio de Maria. Ele que escreveu o famoso tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora. É justamente neste ambiente mariano, então, nós abrimos o nosso coração, nós nos disponibilizamos diante de Deus, justamente porque ela que nos congrega, ela que nos reúne na sua casa, não para si. Ela não recolhe nada para si, em ninguém, mas para o seu Filho. E com aquela palavra que ela nos deixou, também através do Evangelho de São João: o que ele disser, fazei-o. Portanto, ela nos indica o caminho a fazer, ou a seguir. E a palavra de Deus hoje, então, nos revela algo bem particular, que nós precisamos ter na nossa vida: conformar a nossa vida à vontade de Deus, conformar as nossas ações, os nossos afazeres, à vontade de Deus. A tendência nossa na vida é aquela de dizermos sim, é a vontade de Deus. Mas quando alguma coisa acontece que não é segundo os nossos planos, os nossos projetos, nós então nos rebelamos, ou até nos colocamos contra Deus, nos maldizemos, nos lamentamos. Portanto, significa dizer que não era segundo a sua vontade, segundo o seu projeto. Vimos hoje, no belíssimo texto dos Atos dos Apóstolos, esta realidade. Aqueles homens, todos zelosos pelas coisas de Deus, pelo templo, pela lei, pelos profetas, por tudo aquilo que era o sagrado. E eles tinham uma preocupação: fazer com que nada viesse a contaminar aquele ambiente sagrado, aquelas normas sagradas, mas tudo fosse segundo o plano de Deus, segundo a determinação do próprio Deus. Mas na realidade, eles não se davam conta
que enquanto tinham aquele zelo, na realidade estavam jogando contra o plano de Deus. Eis aí, portanto, os apóstolos que, diante daquele sinédrio, eram atormentados, perseguidos, maltratados, mas ali numa atitude, porque se consideravam dignos de sofrer aqueles maus tratos por causa do nome de Jesus. Até que alguém simples do povo se levanta para dizer: homens, olhem o que vocês estão fazendo. Cuidado para que vocês não se encontrem lutando contra Deus. Eis aí aquela chamada simples, mas que despertou o coração e a vida daqueles homens. Portanto, deixaram-se ir. É o grande desafio saber discernir aonde está a vontade de Deus e aonde está a vontade da pessoa. Onde está o querer de Deus e aonde está o querer nosso. E Jesus, no Evangelho, com seus discípulos, nos revelam esta realidade. Jesus, que vendo aquela multidão, sente compaixão. E é uma compaixão que começa das realidades humanas. Jesus não tem uma compaixão pensando somente nas realidades eternas, na salvação eterna e etc. Jesus começa a pensar o ser humano na sua realidade cotidiana. São como ovelhas sem pastor. Mas a primeira pergunta que Jesus faz é: onde vamos comprar o alimento para eles? Eis aí a preocupação de Jesus. Não foi pensar logo a salvação deles, a alma deles, mas pensar sim a realidade cotidiana, a vida. E os discípulos, de um lado, na pessoa de Filipe, que é interrogada por Jesus, diz: aquilo que temos não basta. Nem que tivesse 200 denários para comprar de pão, ou seja, uma fortuna, não bastaria. E, no entanto, um outro discípulo que estava ali, André, teve uma ousadia, olhar ao seu redor, ver o que estava ali e ver aquele menino. E é um fato que o evangelista São João nos coloca no seu evangelho, que diz que eram 5.000 homens aproximadamente, porém no meio deles tinha um menino. E o menino que tinha 5 pães e 2 peixes. É ele que toma a atitude, melhor, André toma a atitude de dizer a Jesus: e aqui temos o menino com 5 pães e 2 peixes. André mostrou o caminho da solução. E tem mais. Nem sequer perguntou de quem eram aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Mas disse: tem aqui. É Jesus que se aproxima, toma aqueles pães, abençoa, distribui e manda os seus discípulos distribuírem. Tem uma belíssima expressão do Evangelho, que não é deste texto aqui, de um outro texto, que diz: dai vós mesmos de comer. Jesus não foi lá distribuir, mas repassou aos seus discípulos. Foram eles que tiveram a missão de ir distribuir o alimento. Mas um alimento que, quanto mais se consumia, mais se multiplicava. 5 pães, 2 peixes. Sobraram 12 cestos.
que está a nos indicar esta realidade. Quantos eram os apóstolos? Quantos cestos sobraram? 12 cestos. Teve mais. E uma preocupação de Jesus: o que fazer com aqueles restos? 12 cestos de resto de pães e peixe. Jesus: recolham tudo para que nada se perca. Está aí a indicação da Eucaristia. Recolham. A Eucaristia não se perde nada. E não deve se perder nada. Aquilo que sobra após a comunhão vem recolhido no tabernáculo. É Jesus, é ali. E estar ali. Mas é belo também saber que a atitude de Jesus de fazer passar pelos seus discípulos e aqueles cestos que sobraram, um para cada discípulo, estar a revelar a missão deles na igreja e para a igreja. A Eucaristia, a missão deles. Ser fonte da Eucaristia para os irmãos, para que a Eucaristia fosse vida e seja fonte de vida para o povo de Deus e para a igreja. E os discípulos compreenderam muito bem este ensinamento de Jesus e esta missão a eles entregue. Assim é para todos nós, cristãos. Somos chamados, sim, a sermos discípulos, a sermos missionários, também nos nossos dias, a oferecermos a nossa disponibilidade e ajudarmos a resolver os problemas que aí estão. Não precisa de muita coisa. Nós queremos sempre resolver as coisas a partir das grandes coisas. E muitas vezes é das pequenas coisas que nós temos conosco, das pequenas coisas que estão ao nosso alcance. O multiplicar, o fazer grande, não é competência nossa. O multiplicar e o fazer grande é somente colocarmos a nossa disposição nas mãos do Senhor. Agir como Ele agiu. Sermos determinados como Ele era determinado. Sermos generosos como Ele era generoso. Não nos escondermos. Portanto, como diz o apóstolo Paulo, termos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E é Ele que faz multiplicar os dons que temos em nós, os dons que temos dentro de nós. Peçamos então, irmãos e irmãs, que pela intercessão da Virgem Santa de Nazaré, possamos estarmos sempre atentos àquele convite que ela nos fez. O que Ele disser, fazei-o. Sejamos generosos, sejamos disponíveis.